pois assim mesmo é que Deus quer. Cantemos e louvemos, assim mesmo é que Deus quer. No coração do sertão piauiense, uma cidade guarda a memória de um homem que transformou fé em ação. Padre José Antônio Maria Ibiapina, ou simplesmente Padre Ibiapina, um missionário que deixou marcas profundas em várias regiões do Nordeste. Chegamos a Pionono, uma cidade a 425 quilômetros da capital Teresina, para conhecer a história de um missionário que cruzou o Nordeste levando fé, dignidade e esperança. Estamos em frente à igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, fundada em 1871 pelo Padre Ibiapina, um homem simples que dedicou sua vida a ajudar os mais pobres. Padre Ibiapina nasceu em 1806 em Sobral, no Ceará. Antes de se tornar sacerdote, ele teve uma vida profissional diversificada. Foi advogado, juiz de direito, professor e deputado federal pelo Ceará. Aos 47 anos, movido por um chamado profundo de fé e pela constante preocupação com o sofrimento dos pobres no sertão nordestino, Ibiapina deixou a vida civil para se dedicar à vocação sacerdotal. Após sua ordenação, ele renunciou ao cargo de prestígio dentro da igreja institucional para viver como missionário itinerante entre as populações mais pobres. Peregrinou por várias províncias do Nordeste como Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí. Fundou 22 casas de caridade, construiu açudes, poços, igrejas, capelas e cemitérios. Ensinou técnicas agrícolas e mobilizou multidões. Um homem de profunda compaixão e amor pelos pobres. Paralítico, faleceu em 1883, aos 76 anos, na Casa de Caridade Santa Fé, em Solânia, na Paraíba. Em 2025, o Vaticano reconheceu suas virtudes heróicas, tornando-o venerável e abrindo caminho para o processo de beatificação. No município de Pionono, no Piauí, antes conhecido como Patrocínio, a presença do Padre Ibiapina foi marcante e de grande relevância histórica, social e religiosa. O sacerdote exerceu forte influência junto à população, deixando um legado de fé, caridade e a organização comunitária. Durante sua passagem pela região, Padre Ibiapina contribuiu diretamente para a formação religiosa do povo, sendo responsável pela construção da Igreja de São Miguel Arcanjo e a Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, marco da fé católica local. Estamos aqui em Pionono, em frente a um grupo escolar com o nome de Padre Ibiapina, em homenagem aos relevantes serviços que o mesmo desempenhou nesse município. O pedagogo piononense, o Galeno Alencar, e vai falar com a gente quem foi Padre Ibiapina. Bem, Jean, o Padre Ibiapina, eu acho que ele representa um marco significativo imenso para a nossa cidade. É porque foi ele, o nosso fundador, o fundador de Pionono. Ele chegou aqui por volta dos anos de 1870, 1872, por aí. E ele fez relevantes serviços aqui, tanto na comunidade, que fez a comunidade criar aquela fé, principalmente Nossa Senhora do Patrocínio, que foi a escolhida por ele para ser a nossa padroeira. Ele deu início à Capela de São Miguel, que fica aqui, foi a primeira edificação dele, que ainda hoje houve algumas modificações, que construíram um quarto ao lado, mas ela é praticamente ainda a mesma construída por ele, ou seja, uma edificação de mais de 100 anos. E construiu a nossa primeira igreja matriz,
Temos até fotos dela da época. E aí, posteriormente, ela foi reformada e hoje nós temos essa belíssima igreja. E assim, ele representou, temos muitas histórias sobre ele, da importância dele não só em Pio IX, mas em toda a região Nordeste, até porque era conhecido como o apóstolo do Nordeste. Edificou Pio IX, temos relatos dele na construção, que também foi um fundador da cidade aqui próxima, Araripina, no Pernambuco. Importância na cidade de Campos Sales, no Crato, Ceará, que também foi ele que deu início ao seminário lá do Crato. Então, que agora recentemente foi considerado venerável, né? Nós temos como praticamente um santo por as suas obras, a importância que ele tem na comunidade. E nós temos grandes relatos dele aqui. Teve o historiador piononense, José de Alencar Bezerra, que tem muitos relatos sobre ele. Eu estou até aqui com um livro, No Mundo do Folclore, onde ele cita vários acontecimentos sobre o padre Ibiapina. Tem até uma lenda, ou de fato realmente aconteceu, que é um milagre aqui atribuído, que ele, quando foi construir a igreja, que ele foi chamar a população para ajudar. Tem chamavam olheiro na época, acho que é Pedro Antunes, se não me falha a memória, que ele disse que não podia porque estava com a plantação, já estava começando a brotar a vegetação, a plantação, e não estava ainda com o roçado cercado total. E o padre Ibiapina disse que ele não se preocupasse, que gado nenhum, nem animal nenhum ia entrar no seu roçado. E ele realmente deixou a sua plantação e veio fazer as telhas e os tijolos para a construção da igreja. E aí onde entra a lenda, que quando ele retornou lá, havia nascido uma cipós entrelaçados, que animal nenhum conseguiu entrar para comer a sua plantação. E foi uma grande colheita nessa época. Então, tem essa lenda aqui em Pio IX que a gente atribui a ele também, né? Embora ele, o próprio padre, atribui a Nossa Senhora do Patrocínio. E assim, eu acho até que deveria ser mais explorado a importância do padre Ibiapina, não só para Pio IX, mas como para essa região, para o Nordeste. E eu acho que até nossa cidade, eu como piononense, até tenho isso, que deveria ser mais explorado, até por a parte da própria igreja. O padre Sebastião Francisco, que foi pároco em Pio IX, também comentou. Considerado, a gente poderia colocar esse termo entre aspas, mas ele é considerado um profeta do Nordeste, justamente porque ele percorreu o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e aqui no Piauí. Na cidade aqui de Pio IX foi uma das primeiras cidades que ele percorreu quando esteve por aqui. Então, o seu legado, eu diria que é inesquecível. O padre Adalto Vieira escreveu o livro Padre Ibiapina, uma vida a serviço dos pobres, obra fruto de sua pesquisa acadêmica. O livro resgata a trajetória de um dos maiores missionários do Nordeste. Em suas viagens missionárias, ele celebra missas e divulga sua obra sobre a vida do Padre Ibiapina. Dia 25 de janeiro de 2025, esteve em Pio IX. Então, o Padre Ibiapina, como a gente sabe, ele fundou essa cidade. Né, desde quando ele esteve aqui, né, na construção da igreja aqui de Nossa Senhora, desde a criação do próprio nome, né, o nome Pio IX, que a gente percebe que os traços históricos e tradicionais estão aqui, que inclusive até colégio, né? Ou seja, se o padre construiu igrejas, né, se ele deu o nome de Pio IX, e aqui tem até construção que deu o seu nome, construção na área da educação, significa dizer que a tradição não é só uma questão de fé, ela ultrapassou essa questão da fé, que veio também se inserir naquilo que é material, que é o material
que é a parte da educação que transforma corações e corações para melhor. Eu vi que aqui em Pio IX, devido a essa tradição, devido ao padre ele ter se inserido aqui, ter dado nome, enfim, essa questão é muito forte em Pio IX, você percebeu? Percebi. E aqui a venda, né, as pessoas, né, ali em cima, no bom sentido, aqui foi o lugar que mais teve aceitação. Também foi a primeira cidade, né? Isso, aqui foi a primeira cidade que o padre no Piauí visitou. Ou seja, para mim é de grande júbilo, porque Pio IX realmente faz história, e história que diferencia dos demais lugares, num sentido que o padre esteve aqui primeiro, e depois uma aceitação de um livro como este. Porque aqui é pela Pontifícia, mas não é só pela Pontifícia, é porque realmente o padre Biapina faz parte da cultura, da fé e da tradição deste povo maravilhoso que é o povo aqui de Pio IX. A presença do sacerdote em Pio IX reforça a certeza de que a missão continua. Ontem como o padre Biapina, hoje com aqueles que, como o padre Adaldo Vieira, fazem da fé um caminho de transformação social e humana.